Galáctica, toda la información local con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Olá, e aqui seguimos por Galáctica Rádio e Televisão Internacional e vamos agora a Luanda, na Angola, com Felipe Kahungo, filósofo. Qual é o rol da África, o papel da África neste momento de crise absurda que nós estamos vivendo, né, no mundo? Bem, para o continente africano, perante estas situações, estas guerras, não é? Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, a África se apresenta como um continente do futuro, e não só, porque, na verdade, se a Europa ou o Ocidente experimenta os conflitos, aquilo que podemos assim dizer que ocorre constantemente nos países africanos, desta vez troca-se o ângulo, o centro deixou de ser, estamos acostumados sempre que ligávamos os meios de comunicação a ouvir conflitos armados em África, mas desta vez o polo mudou-se, né? O polo mudou-se. A África quase que, em termos de conflito, desapareceu no mapa, o centro passou a ser a Europa. Então a África tem, na verdade, um papel importante, na medida em que, por causa dessa posição de neutralidade pode muito bem pressionar os países, se não mesmo pressionar os organismos institucionais ou internacionais. Quando eu falo de organismos internacionais, podemos aqui mencionar a ONU, pressionar no sentido de é a altura de refazer aquilo que são os objetivos dos quais foi criada a ONU, porque o contexto hoje é totalmente diferente. E em África há países que, a meu ver, que reivindicam também o papel de estarem lá no centro decisório daquilo que são as cenas políticas internacionais. Então a África, na verdade, é só vermos aqui o papel da África do Sul, né? A África do Sul é um daqueles países que vai assumindo o papel de mensageiro, ou vai assumir a dianteira, denunciando as atrocidades que Israel vai cometendo contra a Palestina. Até, inclusive, a África do Sul havia instaurado um processo crime contra Israel. E de lá para cá, o processo quase que não houve um movimento de solidariedade ou países africanos assinando abaixo a este processo que a África do Sul remeteu contra Israel, e o processo morreu. Então a África ainda, e até porque é mesmo o continente do futuro, por conta também dos recursos do futuro, né? Os recursos do futuro que estão, na sua maioria, grande percentagem encontram-se nos países africanos. Então a África é, na verdade, um continente a ser tido em conta perante a estes problemas. Se na Segunda Guerra Mundial nós na Segunda Guerra participamos, mas de forma não ativa, como pessoas que fomos cumprir histórias alheias, mas se estamos diante de uma possível Terceira Guerra Mundial, podemos dizer que a África deve assumir-se como sujeito da história e dizer exatamente a sua posição perante a estes dilemas que o mundo de hoje vai enfrentando. Uhum. O continente africano ele tem um alinhamento pró-Palestina, é isso que você quis dizer? Ou ele é neutro? Qual é a sua opinião? Yes, de forma clara, nós não conseguimos exatamente até então notar qual é o posicionamento da África enquanto continente, mas de forma particular há países que vão se pronunciando e manifestar claramente que são pró-palestinianos, não é? Refiro-me que a África do Sul, Angola, diante daquilo que é a sua diplomacia de neutralidade, não é? Neutralidade, não conseguimos notar claramente qual é o posicionamento
Estado angolano, mas a sua análise pessoal do conflito de Israel-Palestina, ela é ideológica ou ela é filosófica? Como se você consegue observá-lo do ponto de vista filosófico? Como se resolve isso? Onde está a causa do problema, né? é excelente questão, Yas. Na verdade, o conflito palestiniano, em vez de chamarmos conflito, vamos aqui chamar é uma luta de resistência, não é? É resistência porque o povo palestiniano luta pela identidade. Aqui é a questão da identidade, porque se virmos o solo, aquele estado ou o espaço, quando o povo de Israel, a ONU cria o Estado de Israel, já lá encontrou habitantes. Então, na verdade, mais do que um conflito armado, conforme propaga-se nos mídias, e poderíamos entender que é, na verdade, uma luta de autodeterminação do povo palestiniano e a conquista e a defesa da sua identidade. É a luta pelo território. Você disse agora há pouco, então, que Israel é um Estado terrorista, né? E você também poderia dizer que, por exemplo, Hamas, Hezbollah, são organizações terroristas, o próprio Irã? Qual é a sua visão enquanto a isso? Eles também são terroristas ou você acha que não? Bem, perante este cenário, dizer que sejam terroristas exatamente, mas aqui é preciso notar que perante a este conflito, as partes buscam apoio e mecanismos para sobreviver a determinados problemas. Então, o movimento Hezbollah aqui entra como um apoio, não é? Entra como apoio ou refúgio para poder dar frente a este problema. Então, não podemos dizer exatamente que estamos perante um movimento terrorista. Não me arriscaria, mas eu prefiro compreender isto como na busca de apoio para poder enfrentar Só para esclarecer, esta batalha. só para esclarecer o seu posicionamento. Então, o Estado de Israel é um Estado terrorista e o Hezbollah, o Hamas, o Irã seriam, então, um movimento de resistência, né? A sua classificação. Certo. Se nós quisermos entendermos, podemos dizer exatamente isto. Certo. Qual é a sua, qual O é a espaço, sua, na verdade, qual é a sua visão, a sua análise do conflito russo-ucraniano? Como o vê, como o classifica, qual é a sua interpretação, seu alinhamento, talvez? é, é um conflito que já vai longo, longo tempo, né? Mas, na verdade, aqui também, se virmos bem, o conflito russo-ucraniano é também no fundo, uma questão de identidade, é também, no fundo, uma questão de identidade e problemas que não foram bem ultrapassados, problemas históricos que não foram resolvidos de forma clara e foi se adiando e hoje estamos aqui. Vê que até esta altura quase fala-se pouco mais do projeto e da adesão da Ucrânia à União Europeia. Quase pouco se fala mais. Até então o processo está assim, vamos ver. E a Rússia vê que com a tomada de posse de Trump, a Rússia intensificou os ataques. Trump vai ameaçando, mas posicionamentos rigorosos que podem travar esses conflitos, a meu ver, não existe, não é? Porque Trump vai ameaçando, vai pedindo a Putin para cessar fogo, mas volta e meia tomamos conhecimento que Putin volta a atacar e a Rússia e a Ucrânia já solicitou apoio armamentista para os Estados Unidos, mas Trump também
Trump também não, nem diz sim, nem diz não, então deixa a coisa andar. É um conflito que, na verdade, requer muita diplomacia, requer-se muita diplomacia, mais do que entrarmos no jogo de medição de forças em termos armamentistas, exige diplomacia e uma certa prudência para colocar término a isto. E de uma perspectiva filosófica, né? Não ideológica, de uma perspectiva filosófica, você considera legítimo que a Rússia reclame essas terras à Ucrânia? Bem, não, legítimo não, porque os contextos vão mudando. Eu começo por ali, né? Dizer que, se eu tivesse que dizer que é legítimo, partiria do princípio de que a história é determinada e existe um determinismo histórico, mas não existe um determinismo histórico porque, na verdade, os contextos vão mudando e as aspirações e a luta da soberania e os problemas que os povos vão enfrentando são totalmente diferentes e vão variando de acordo ao tempo e aos desafios que o mesmo tempo vai se apresentando. Então, a esta altura não é legítimo porque os tempos mudaram, não é? Os tempos mudaram, ou aqui, conforme o livro do filósofo inglês, não é? Aldous Huxley, O Admirável Novo Mundo. Então, pronto, na verdade, estamos num novo mundo, o mundo mudou, então não é a Rússia, e de modo particular o Putin, deveria aceitar que o contexto é totalmente diferente, embora possa ter a intenção de reivindicar o território que pensa ser pertence da Rússia, mas os contextos são totalmente diferentes. Yes. Uhum. Na Europa, neste momento, né, há uma crise muito grande, uma crise migratória muito grande, sobretudo com refugiados de guerra de países em situações muito difíceis, né? Que vivem em condições infra-humanas e isso produz uma divisão muito grande, né? Porque entre os direitos humanos, a ajuda humanitária e uma intensificação do fechamento de fronteiras e tudo, eu gostaria de saber qual é a sua visão, não sua pessoal, né? Qual é a visão africana em relação a essa questão da imigratória, porque parte dessa imigração é originária da África também, né? Eu queria saber qual que é a visão africana sobre isso, tendo em conta também, inclusive podemos trazer isso se você quiser também a sua resposta, né? Que a própria Europa também, bom, em anos passados colonizou muitos países africanos, então existe de certa forma também para alguns uma dívida histórica, para outros não, enfim, eu gostaria que fizesse uma análise a esse respeito da imigração de uma perspectiva africana. O fenômeno migratório, para nós africanos, nos remete aqui ao fracasso, não é? Demonstra que até então nós não fomos suficientemente responsáveis e maduros de colocar à disposição as condições de moradia para os nossos cidadãos. Então, face a isto e também ambições partidárias, face a isso colocamos em risco a vida dos nossos cidadãos. E como as pessoas precisam de sobreviver, precisam de resistir para manter a vida, encontram na Europa como solução e a busca de dignidade e de uma vida melhor. Mas também a Europa não pode encarar isto como algo a travar, algo a colocar fim. Não, porque, na verdade, trata-se aqui de um fenômeno, é um círculo, não é? Se outrora houve europeus organizados que partiram para a África e de lá retiraram os recursos que grande parte contribuíram para a construção e o desenvolvimento dos Estados europeus. Então, hoje quase o círculo volta para eles. Então, é esta gente empobrecida que vai à busca de melhores condições de vida.
E agora a incapacidade dos governantes africanos, por quê? Porque aqui, Inhas, entra a metáfora do escravo impotente, não é? Quer dizer, nós nos tornamos independentes, se outrora os nossos irmãos, os nossos pais, avós, eram levados para a Europa, as Américas, de barco, como escravos. Agora, hoje não é preciso ser esforçado para levado à Europa. Nós mesmos é que vamos, nos entregamos, não é? Para isto. Perfeito. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Galáctica Rádio e Televisão